E todos nós já nos deparamos com alguma situação da nossa vida em que aquilo que nós estamos experimentando no momento não é muito agradável. Mas que depois de passar todo o processo, nós vemos que o resultado daquilo que nós vivemos foi um resultado que nos ajudou a se tornar mais forte, a se alegrar mesmo depois de um momento de tristeza. Quantas pessoas começaram a dar valor ao seu casamento quando a mulher disse: basta, eu não quero mais nada, e começou a dar um gelo no marido, falou: não quero mais, vamos nos separar. Mas a única intenção dessa mulher não era se separar, mas era ver se o marido realmente amava ela. E aí aquele homem que estava vivendo agora uma experiência muito ruim, agora ele começa a reparar todos os erros, começa a dar atenção à sua esposa, e a partir daquela experiência ruim, esse casamento é restaurado, e agora eles podem voltar a ser felizes. Então, a maioria dos presentes que Deus nos dá, eles não estão numa embalagem bonita, que nós nos agradamos quando nós recebemos ou vemos, mas estão escondidos em embalagens que talvez não são muito atrativas. Mas o mais importante dos presentes que Deus nos dá, não é a embalagem, mas o conteúdo. É aquilo que está dentro, que é o que realmente nós devemos nos importar. E aqui, cabe uma ilustração. Existia um pai que era muito rico, tinha condições financeiras muito boas. E ele disse ao seu filho, que ainda era menor de idade: se você se comportar, se você estudar, e quando você fizer 18 anos, eu vou te dar um presente, eu vou te dar um carro. Quem gostaria aqui de receber um carro? Então se passaram os anos, aquele jovem ainda, né? Todo dia ia para a escola, acordava cedo, empenhado, porque o pai tinha feito uma promessa para ele: se você se comportar, tirar notas boas na escola, e quando você ficar maior de idade, eu vou te dar um carro de presente. Todos os dias ele levantava cedo para ir para a escola com essa empolgação: eu vou tirar notas boas, porque eu vou receber uma recompensa. E aí chega o dia do aniversário dele de 18 anos. Ele todo empolgado: hoje vai ser o dia que eu vou receber o presente que meu pai me prometeu a vida toda. O pai deu uma festa para ele, linda. E no momento, o pai pediu a palavra, depois dos parabéns, e disse: eu tenho um presente para você. Aquele jovem ficou empolgado, ele falou: é agora que eu vou parar de andar de ônibus. É agora que eu vou parar de passar o bilhete único. E aí, o pai pega a palavra, pega uma Bíblia e diz: filho, eu vou te dar um presente que é mais valioso do que toda a riqueza. Aquele menino que estava recebendo aquele discurso começa a ficar triste, porque ele não vê chave de carro. O pai com um discurso reduzido a: isso daqui é melhor do que tudo. Ele: não quero isso. E o pai entrega a Bíblia e diz: leia, porque você vai ser bem sucedido, muito melhor do que eu. E aquele filho pega entristecido, esquece da festa, da homenagem, de tudo, e vive amargurado pelo pai. Mas o que ele não sabia é que no meio de uma página que ele nunca abriu da Bíblia, estava lá um envelope dizendo qual que era a agência que o pai tinha dado presente para ele. Então, às vezes, nós não estamos desfrutando daquilo que Deus deseja nos dar, porque a embalagem não nos agrada, mas o conteúdo vai salvar as nossas vidas. Aqui entra no texto, o texto é o próprio Jesus dizendo: ao que eu comparo esta geração? A sua geração, a geração em que Jesus veio. Eu comparo essa geração, a crianças que estão brincando em uma praça. E elas dizem: nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós cantamos lamentos e vocês não se entristeceram. E ele começa a contextualizar exatamente qual que era o problema daquela geração. O problema daquela geração não era o mensageiro. Veja, o antecessor de Jesus era João Batista. João Batista era um homem extremamente esquisito. Ele não era normal. Ele não se vestia normal. A dieta de João Batista não era normal. Ele era o pregador e o profeta de uma mensagem só.
de uma mensagem, e essa mensagem não era uma mensagem que era doce de receber, porque o cara vivia no deserto pregando: arrependei-vos, raça de víbora, vocês precisam se consertar dos seus maus caminhos. O cara só pregava isso todo domingo, não tinha, vai receber vitória. O pastor Fábio prega duro, mas tem dia que ele vem mais tranquilo. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você fala: oh, aleluia. Mas João Batista tinha uma única mensagem, e ele era um homem que era difícil de digerir. Ele não era um homem de muitas amizades, ele vivia no deserto, ele era um profeta isolado. A roupa de João Batista não era uma roupa da Zara, dos Cabana, ele não era um profeta muito bem recebido por ninguém, até porque se você ler as escrituras, você vai ver o final de João Batista. Ele é morto porque ele libera uma palavra para Herodes, porque Herodes agora quer casar com a mulher do seu irmão, cometendo um adultério. E aí João Batista, que é um profeta, que só tem uma mensagem. Qual é a mensagem? Arrependei-vos. Ele não se cala, não se conforma, não é comprado, ele não é bajulado e não muda a mensagem. Ele continua pregando: arrependei-vos. Até quando? Isso não vai trazer benefício para ele. Até quando a cabeça dele está em jogo, literalmente falando. Então esse homem que vive no deserto chamava as pessoas para o arrependimento, dizendo: venham, se arrependam e se batizem. E aí a multidão ia até ele, mas ele era um homem não muito legal. Imagine, olha a roupa de João Batista. A roupa dele era de pele de camelo. Gente, nós estamos falando aqui do deserto, calor não sei nem quantos graus. Ia inventar aqui, mas não fala. Aproximadamente 52 graus, sensação térmica de 100 graus. E o cara está com a jaqueta de couro de camelo. O que ele come? Não é da mesa do rei iguaria, não. Ele come gafanhoto. E aqui nós entendemos que um profeta verdadeiro vive, não daquilo que os homens podem produzir, mas o que Deus pode produzir. Porque não foi homem nenhum que criou camelo, não foi homem nenhum que criou gafanhoto. Ele era um profeta que não estava disposto a se corromper por conta para agradar as pessoas. Ele continuou pregando a mensagem. Mas qual que é o problema? Mesmo sendo um homem fiel, as pessoas não recebiam com o coração aberto a mensagem de João Batista. Eles não recebiam a mensagem de arrependimento e continuavam com o coração endurecido. E aí agora Jesus disse: veio João Batista e vocês não receberam a palavra. Dizendo de si mesmo, veio também o Filho do Homem. Jesus, diferente de João Batista, ele era um homem muito acessível. O próprio texto diz que Jesus era conhecido porque ele era amigo de publicanos, de pecadores. Jesus tinha o costume de sentar na padaria de Nazaré, tomar um suco de uva, pisado pelas irmãs, vinho na verdade, irmãos, e comer com os pecadores, trazendo uma mensagem que sim, a base era a mesma de João Batista, mas era uma mensagem que era recebida com mais facilidade pelas pessoas. Não pelos fariseus, porque de fato, o alvo de Jesus era alcançar pecadores e desafiar fariseus. Todas as vezes que Jesus contava uma parábola, ele usava personagens bíblicos que desafiavam a lógica do que eles tinham na cabeça deles. Mas ele era um homem amável. E aí nós vemos, ao contrário de João Batista, Jesus não era um homem que vivia isolado. Ele ia na casa das pessoas. Ele era considerado um beberrão e festejeiro, porque de fato ele era extremamente diferente de João Batista. Mas a mensagem dele era a mesma: para que vocês entrem no reino de Deus, vocês precisam arrepender-se também. E eles, aquela geração a quem Jesus se direcionou, não recebeu também. Eles não receberam a mensagem de arrependimento com o coração aberto, com o coração disposto. E aí Jesus usa a ilustração mais bonita, uma das ilustrações mais bonitas. Nós tocamos flauta e vocês não dançaram, vocês não celebraram. Nós cantamos lamentos e vocês não se entristeceram. Aqui Jesus está usando uma figura de linguagem.
Ele é aquele como flauta que traz alegria, e mesmo assim, as pessoas não corresponderam à mensagem que receberam. João Batista, que era um homem que pregava arrependimento de maneira dura, não tinha alívio. Vocês não se entristeceram também. Então aqui, qual que é o problema dessa geração? Essa geração é como crianças que estão numa praça. E deixa eu dizer, se você tem filho e você já foi no playground, foi no parquinho, você sabe como que é. Tá lá seu filho lá brincando. Aí você vê as crianças se aproximando, aí eles pegam a amizade do jeito deles lá, e aí ele tá brincando de bolinha de gude. Nem brincam mais, né? Vamos atualizar. Roblox, sei lá. No celular lá, no parque no celular, Jesus amado. E aí chega uma criança e fala, brinca comigo, vamos brincar de futebol. Aí a criança que é mimada fala, eu não quero brincar de futebol. Aí a outra propõe outra brincadeira, então vamos brincar de pega-pega. Aí a criança fala, eu não quero correr, senão eu vou suar. Jesus está comparando a geração dele como crianças que estão na praça, onde elas não são satisfeitas com nada. Elas não têm satisfação nenhuma. Independente do que você fizer, do modo que você fizer, você nunca vai agradar essa criança. Por vezes, Jesus disse que para entrar no reino de Deus, é necessário ser como criança, por conta da sua pureza. Mas agora Jesus está usando o exemplo de uma criança para falar como não se deve agir. Birra, nada tá bom. Você coloca arroz, feijão e frango. Seu filho pega e fala, eu não quero comer. Eu não quero. Aí ele pega o prato, eu não quero esse negócio aqui, fala uma palavra feia. Você já teve essa experiência? Pai que trabalha, que luta, aí vê a criança pegando uma bolacha que ele não gosta e jogando. Ah! Amém, vamos voltar para a palavra João Batista. Então Jesus está comparando a sua geração como crianças que não estão satisfeitas com nada. E a nossa geração tem um espelho da geração de Jesus. Nós vemos uma batalha quando nós dizemos sobre a geração passada, a nossa geração, e tentamos comparar qual que era a pior geração. Os mais velhos vão dizer, a nossa geração era melhor. Porque existia respeito, reverência aos mais velhos. Ainda jovem, nós íamos trabalhar de responsabilidade. Aí os mais jovens dizem, não, a nossa geração que é melhor. Por quê? Nós temos internet, os pais dialogam com os filhos. Eu consigo conversar com a minha mãe não conversava com a mãe dela sobre todos os assuntos. Veja que existe um paradoxo aqui e um comparativo que é normal. Mas o problema é que naquela geração existia uma coisa que essa geração também, que é, não estamos satisfeitos com nada. Nós não estamos com o coração aberto para receber o único presente que pode transformar a nossa vida. E não interessa a forma que esse presente é apresentado para nós. Se é o David Leonardo pregando, se é o Silas Malafaia falando, o Evangelho está sendo pregado e as pessoas estão recusando o convite do arrependimento, porque o coração delas é obstinado pelo pecado. E veja, o problema não é a mensagem, nunca foi. O problema não é o pregador e nunca foi. O problema é que o coração dos homens daquela geração e dessa geração é da mesma forma. Eles não querem receber a mensagem, arrependei-vos, muda de vida, muda a maneira de viver, muda a rota. Eles continuam vivendo da mesma maneira, achando que Deus vai aceitar eles da maneira que eles vivem. E eu estou dizendo sobre nós. Então, mensagem nenhuma agrada a corações que não estão dispostos a receber. Embalagem nenhuma pode atrair alguém que não está disposto a receber um presente. E veja, quando nós somos expostos à mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, espera-se de nós uma reação. Ao tocar flauta, espera-se que vocês dancem. Vocês celebrem. E eu vejo uma geração, reduzo a um culto de domingo,
que não celebra quando a adoração de celebração está acontecendo, mas que assiste o culto como se esperasse trocar o canal para chegar o final do culto e dizer, acabou. Deixa eu dizer, meus irmãos, toda mensagem que é pregada, espera-se uma reação de nós. Mas pastor, eu estou feliz, mas eu sou feliz assim. Né? Eu estou no culto, né? Eu estou indo para a igreja. Será? Eu estou no culto mesmo. Será? Parece que você está no culto, mas não tem expressão de que está num culto. Eita, pai, fala. Parece que foi perdoado, mas não tem expressão de adoração de alguém que recebeu o perdão de Deus. Porque quem foi muito perdoado, muito ama. Então não interessa se você é alguém muito contraído, tímido. O que interessa é, a flauta tocou, eu vou dançar. Meus irmãos, eu estou pregando para duas pessoas aqui que entendem que a mensagem do Evangelho produz um tipo de ser humano que reage ao que o Evangelho produz. Que reage àquilo que o Evangelho já tem o poder em si mesmo de produzir, que é alegria naquele que está triste. Que é arrependimento naquele que está vivendo uma vida de pecado. Que é transformação naquele que vive uma vida totalmente destruída. Então o que se espera dessa geração? Jesus disse que a verdadeira sabedoria está no fruto que essa sabedoria produz. Não adianta usar grego, aramaico, hebraico, espanhol, inglês. Eu aqui. Não adianta usar tudo. Se o que essa mensagem produz é apenas crentes de domingo, que reclamam que tem que vir na quarta-feira também. Que reclamam, que ficam chateados que o culto não acabou ainda na hora para você ir dormir e ir para o seu trabalho lindo, maravilhoso. Então Jesus, Ele está trazendo para nós uma das mensagens mais poderosas, que é, olhe para alguém e diga, reage. Reaja. Irmã, olha para uma mulher e diga, reaja, mulher. Olhe para alguém, meu irmão, e olhe para ele e fala, reaja, macho. O que é mais lindo do Evangelho? É que nós só reagimos. Nós só reagimos. Nós não fazemos a música. Nós dançamos a música que está sendo tocada. A graça de Deus é apresentada para nós. E não foi eu que me salvei. Não foi você quem salvou a si mesmo. Não foram os seus méritos, sua capacidade, sua obediência. Mas foi o sacrifício perfeito de Jesus. E o que se espera de alguém que recebeu a graça? Meu Deus. Alguém com uma vida transformada e alguém feliz. Alguém que vive uma vida de alegria. Mas pastor, minha vida você não sabe como está. Você também não sabe a minha. Vamos disputar? Não? Tá bom então. Mas deixa eu dizer, o Evangelho produz alegria. Você pode estar vivendo o pior momento da sua história. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida. E mesmo assim, só o Evangelho pode produzir isso. Você pode sorrir. Não como alguém que finge, mas como alguém que tem esperança em algo maior do que essa terra. Porque se a nossa fé for apenas para essa vida, ela é uma fé vã, como diz o apóstolo Paulo. Então o que nós precisamos olhar esse texto, tomarmos para nós e recebermos, é que de fato o Evangelho nunca vai mudar. Quem precisa mudar somos nós. A mensagem pode ser dura num domingo, ou pode ser uma mensagem de celebração. Talvez a apresentação vai ser diferente, mas o conteúdo sempre será o mesmo. Então, se nós somos resistentes a arrependimento, quando o pastor fala, peça perdão, inspirado pelo Espírito Santo, e você continua, eu não vou pedir perdão. Você não está dançando quando a flauta toca. Você não está chorando quando cantam os lamentos. O Evangelho produz frutos. Deixa eu dizer algo para você. Quando alguém vai preso, essa pessoa, em primeiro momento, não tem nenhum benefício. Ela está lá no cárcere
pagando algo que ela cometeu, ela fez. Então o que ela vai ter? Uma marmita azeda, muitas vezes vem sem gosto nenhum, com bichos na comida. Mas se essa pessoa, ao longo do caminho, vai tendo bons comportamentos, ela vai começando a receber benefícios. Então veja, um banho de luz, num dia que não era para ela receber o banho de luz, uma visita, até que ela chegue a responder aquilo que ela cometeu em liberdade. Mas tudo que levou ela para aquele lugar do benefício foi um bom comportamento. Foi um bom comportamento. Aqui eu quero dizer para você, nós não somos salvos por bons comportamentos. Mas as pessoas veem a nossa transformação pelo nosso comportamento. Você é aprisionado pelo pecado. Você estava aprisionado pelo pecado. Quando a salvação veio até você, você começou a se comportar bem. Está recebendo benefícios de não apenas ser livre e tomar banho de luz, mas dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o convite de Jesus que não muda é, saia do pecado. Arrependa-se. Venha para essa festa, venha para esse banquete, venha para esse velório. E aqui está a mensagem da cruz. Que a mensagem da cruz é, eu estou num velório, sepultando a minha velha criatura. Salomão, inspirado, disse, é melhor estar num velório, celebrante. É melhor estar no velório do que estar numa festa. Porque no velório, você reflete sobre a vida. Você reflete como você está vivendo. Aquilo que você está dando valor. Como você está cuidando das pessoas que Deus te deu como presente. Mas a palavra de Deus também nos leva para o entendimento de que existe um grande banquete preparado. Que é uma grande festa. E qual é a nossa resposta? Ela será a resposta que quando Jesus deu o grande banquete e mandou o seu servo ir convidar todo mundo, é um convite de pessoas que estão ocupadas demais com a sua vida, que estão trabalhando demais ao ponto de não aceitarem o convite do Evangelho, estão atarefadas demais para não ir no evangelismo, estão compromissadas demais que não dá para colocar o reino de Deus como prioridade. Nós precisamos, essa manhã, ter a consciência que Deus está esperando de nós uma resposta. Jesus está esperando você dançar. A música já está tocando, ela não vai parar de tocar. Jesus está esperando você se entristecer e mudar de vida. Eu sei que talvez você possa ter uma barreira no seu coração e dizer, não, tá bom, pastor, isso e aquilo. Mas a música não vai parar de tocar. A sua vida muda quando você começar a entrar no ritmo de Deus. Deus não vai mudar. O Evangelho não vai mudar. Mas deixa eu dizer, você e eu podemos mudar. E aqui está a beleza do Evangelho. Você e eu, nós podemos mudar. Eu nasci assim e vou morrer assim. Gabriela, não é? Não. Você pode ser grosso, arrogante. Você pode ser um adúltero. Você pode ser o que você for. O milagre do Evangelho, que nenhuma outra religião pode produzir, é uma vida nova, um novo nascimento, porque ele não é produzido por homens, ele é produzido pelo Espírito Santo, que convence você. Você ama o pecado, mas um dia você acorda, depois de uma pregação você desperta, seus olhos são abertos, e você fala, eu preciso ser salvo de mim mesmo. É por isso que quando nós convidamos as pessoas para vir no culto, não convidamos elas para um culto legal. Olha a nossa frase quando nós convidamos alguém. Você gostou do culto? O que você achou do culto? Meus irmãos, a festa é de Jesus. A música que vai tocar é o dono da festa que falou que vai tocar. Quem tem que gostar da festa é ele. Ele é o dono da festa. Agora os convidados estão comendo de graça, não deram R$1 e ainda ficam falando,
poderia ser assim, poderia ser assado, dessa forma, dessa maneira, desse jeito. Parece algum crente da nossa igreja? Então qual que é o convite de Jesus, de João Batista, de todos os profetas? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Jesus foi mais longe e disse para os seus discípulos: o reino não vem com aparência visível. O reino não está lá. Não está em outro lugar. O reino está dentro de vocês. Então qual que é a nossa ação? Baseado nessa palavra. Eu preciso dar uma resposta a Jesus. Eu preciso dar resposta àquilo que alguém pregou para mim a palavra. Eu preciso responder. Talvez a sua resposta vai ser: eu nunca mais vou ser um crente raquítico. Eu nunca mais vou ser um crente domingueiro, apenas. Mas a minha resposta para você, Jesus, é que eu não vou viver uma fé institucional, mas eu vou viver uma fé verdadeira. Aonde eu tiver, Jesus, a oportunidade que eu tiver, Jesus, eu vou falar do seu amor. Eu não vou ser o crente mais 007, que ninguém sabe que eu sou crente. Não, mas eu vou, além de falar da minha fé, eu vou me comportar como alguém que tem essa fé, que acredita no Cristo verdadeiro. Talvez a sua resposta para Jesus seja ser um marido melhor para sua esposa e um pai melhor para os seus filhos. Não, pastor, tá ligado que a gente é assim, a gente é assim, mas o evangelho muda. Amém? Talvez a sua resposta, baseado nisso que você recebeu, seja: eu não vou mais no fluxo. Eu não vou. Entendeu? Eu não vou ficar mais com o narguile. Amém? Eu vou me compromissar com Jesus e da minha boca não vai sair fumaça. Da minha boca não vai sair fumaça. Amém. E o problema não é o narguile. Deixa eu dizer para você, o problema é que Deus criou a sua boca não para expulsar a fumaça, mas para liberar palavras de bênção sobre a vida de alguém. Esse é o problema. Talvez a sua resposta é: eu não vou dar mais nenhum real para Satanás no tigrinho, na rifa ou no que for que está roubando a sua casa e a sua família. Eu não vou dar um centavo. A partir de hoje, eu vou ser o maior investidor do reino de Deus em missionários, na vida dos pastores, na vida do órfão, da viúva. Você entende? Olha para alguém e diga: reaja. Então essa manhã, o convite de Jesus continua: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Todos nós que estamos diante de uma oportunidade, nós temos duas escolhas. Obviamente, como aquele povo, de recusar ou aceitar. Quantas vezes nós já recusamos e fomos para casa? Essa palavra foi poderosa, mas quando eu estiver mais pronto, mais preparado, eu tomo essa decisão. Quantas vezes você desistiu de caminhar com Jesus? Eu não estou falando de vir para a igreja. Você pode vir para a igreja e estar sozinho. Está caminhando sozinho. Mas essa manhã é uma oportunidade de tomar uma decisão e reagir e dizer: Jesus, eu nem sei como vai ser, mas eu quero reagir. Eu quero responder. E a minha resposta é: eu aceito a sua palavra. Eu aceito a sua correção. E não apenas aceito. Eu quero produzir frutos de arrependimento, que começa internamente, mas que todas as pessoas verão que alguma coisa mudou na minha vida. Seja na maneira de eu falar, de se comportar com as pessoas, mas alguma coisa mudou em mim. E eu quero viver essa realidade. Tem mais alguém aqui que quer viver isso? Amém. Deixa eu orar por você. Se você pode ficar de pé essa manhã. Coloca a mão no seu coração. A minha resposta talvez será diferente da sua, mas todos nós devemos responder a Jesus. E eu quero que você faça um exame de si mesmo. E quantas vezes você tem deixado Deus falar e sem resposta? E eu queria, não de maneira emocionada, que você orasse agora. Talvez é um chamado que você está resistindo.
O Senhor está te chamando e você está resistindo isso. Por conta da reputação, do que as pessoas vão achar, do preço que você vai pagar por tomar essa decisão. Talvez você seja um jovem e você decidiu, não, eu vou seguir os caminhos, mas eu vou precisar abandonar isso. Mas Jesus disse que aquele que escolhe, decide por Ele, receberá 100 vezes mais nessa vida, e lá no céu a coroa. Então essa decisão talvez não será fácil, mas é a decisão que vai mudar a sua história. E eu quero orar por você agora. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos conduzir à verdade. Que não importa a forma que a vida nos apresente as coisas, quando nós temos encontro com você, Jesus, tudo se torna presente. Todas as coisas estão cooperando para o bem, porque todas essas coisas estão nos levando para o arrependimento. Então eu oro por mim e por pessoas que precisam responder. Nós não queremos deixar o Senhor falando, Jesus, mas nós queremos responder na medida que o Senhor espera essa resposta. Nós queremos colocar diante de você, Jesus, a nossa decisão. Não é uma decisão emocionada, não, Jesus. Nós não temos força para isso, mas nós decidimos. Nós decidimos continuarmos caminhando com você, Jesus. Decidimos escolher o Senhor ao invés do mundo. Decidimos escolher o caminho que é estreito, o caminho da cruz, mas é o caminho que nos leva para a vida eterna. Nós decidimos escolher o caminho da pureza, da honestidade, mesmo que nós não tenhamos benefício algum. Tudo isso soará como uma resposta àquilo que o Senhor já fez por nós. É por isso que essa manhã nós tomamos essa decisão, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, aplauda o Senhor.